Fala rapaziada do Fractal Oculto aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, nesse episódio, a gente vai estar falando sobre as características de um trade lucrativo e a gente vai estar dando um foco técnico para isso. Beleza? O foco técnico é o que, como ele executa com qualidade, né? O que ele faz, o que ele deixa de fazer, quais são as crenças do trader consistente, do trader realmente lucrativo em relação à técnica dele. Bom, o primeiro ponto é uma abordagem baseada em regras. Já é o que eu venho ensinando vocês no modelo fractal. A gente tem bastante regras, né? Bastante uma abordagem também que acaba sendo simplificada. Porque tendo bastante regra, ela acaba sendo simplificada, ela acaba sendo objetiva, né? Você sabe muito bem o que fazer e o que não fazer. Ok. Então eles têm uma abordagem consistente e repetível, não estão adivinhando, não estão apostando, mas executando os mesmos processos repetidamente. É basicamente o que a gente faz aqui, basicamente o que eu faço. Eita. Basicamente o que eu faço também, sempre, porque a gente só vai ficar repetindo as mesmas coisas, sabe? Então, vai aparecer X coisa no gráfico, a gente vai fazer Y coisa. E vai ser isso, a gente fica repetindo os mesmos processos sempre. E é uma abordagem, né, consistente. Ou seja, né, que já tem dados apontando a eficácia daquilo. Eles têm um plano detalhado cobrindo tudo, desde requisitos de entrada, risco, stop loss, um plano de saída, como gerenciar uma posição, inicialmente removendo risco e garantindo lucros. Isso evita confusão sob pressão, que aumentaria a intensidade de quaisquer emoções como reação a movimentos desfavoráveis de preço. Então é isso, há regras, né, bem estabelecidas do que fazer e do que não fazer, inclusive em relação ao gerenciamento de risco, né? Quando colocar no break-even, quando não colocar, se é para mirar em 1,5, 2 para 1, 2,5 para 1, enfim, todas essas coisas também é uma parte muito importante do plano, né, de abordagem. Esta abordagem sistematizada, baseada em regras, permite que você se concentre em lucratividade de longo prazo no seu desempenho e não fique tão apegado à volatilidade trade a trade em seu PL ao vivo. Né? PL é o seu lucro ao vivo ou prejuízo ao vivo. Implementar um plano baseado em regras permitirá que você meça seu desempenho real, ações. Sem seguir sua metodologia baseada em regras, você nunca poderia identificar a diferença entre uma perda causada por erro do trader ou probabilidade se manifestando, o que aumentaria o apego ao resultado de trades individuais. Foi o que a gente falou na nossa última aula, né? Sobre o cara ficar extremamente apegado a cada resultadinho, a cada tradezinho, sem focar no longo prazo. E isso aqui faz parte de um plano prático de ação, né? Essa abordagem, para você conseguir executar aquilo, certo? Então justamente é isso aí, cara. Você ter as regras para você saber quando que você errou de fato por não ter sido as suas regras, por não ter feito o que tinha que ser feito, ou quando foi só o mercado que acabou te dando stop, porque sim, porque faz parte do mercado também tomar stop, né? Como a gente sabe. A gente tem uma taxa de acerto por isso, porque a gente perde e a gente ganha. E esses lotes também já estão calculados dentro do nosso gerenciamento de risco, já estão calculados dentro da nossa técnica, certo? E se você seguir todas as suas regras, tá tudo bem. Não tem problema tomar stop, você não vai ficar apegado a isso. Eles têm um plano de treino escrito e totalmente detalhado ao qual podem se referir, mas seu conhecimento do sistema é extremamente claro e eles podem aplicá-lo e explicá-lo para qualquer pessoa. Cara, é justamente o que eu faço, né? O domínio que eu tenho do meu modelo fractal é o que eu passo para vocês, cara. Porque eu tenho o modelo fractal já todo escrito, já tudo bonitinho, totalmente detalhado, no qual eu tenho um entendimento dele extremamente claro e eu posso explicar ele para qualquer pessoa que adentrar aqui vai aprender meu modelo, vai aprender a operar como eu opero. E também, as pessoas que estão aqui no curso, assim como você, vai ver todas essas coisas aqui que eu estou passando, ver todo o modelo fractal. E lá na frente, você vai conseguir explicar para outras pessoas também, porque você vai estar também refinando seu próprio processo, também vai estar refinando aí o próprio modelo fractal, né? Pegando para usar, adquirindo experiência, adquirindo prática. Lá na frente, isso vai se tornar extremamente claro para você também, e você vai poder explicar isso para qualquer pessoa. Outro detalhe, foco na preservação de capital. Tá? Então a gente falou o quê? Sobre uma abordagem baseada em regras, né? Agora é o quê? Foco na preservação de capital. Se você flutuar seu risco entre setups, dependendo de como você vê subjetivamente a força de um trade, você não está apenas interferindo com a probabilidade, mas também aumentando enormemente as chances de vulnerabilidade emocional, independentemente de este trade entrar em lucro ou perda. Suas emoções serão intensificadas pelo risco aumentado ou diminuído, provocando
o crítico interior a agir como Shia LaBeouf em você. Esse Shia LaBeouf aí é tipo um ator, pelo que eu entendi, né? Ficou famoso aí por algumas coisas, não venho a citar aqui, sabe? Mas justamente você, pô, ficar extremamente emocionado, né? Por estar com um risco muito aumentado ou muito diminuído, igual tá dizendo aqui, né? E assim, isso aqui é extremamente importante, tá bom? Você tem que ter um plano de risco correto, igual eu passo para vocês no modelo fractal, porque vai ter operação que você vai conseguir pegar 1,5, vai ter outras que você vai ter que buscar 2 para 1, vai ter outras que você vai buscar 2,5. Mas não é só sobre isso, é sobre calcular o lote direitinho, é sobre preservar o seu patrimônio, sobre colocar no break-even quando tiver que colocar no break-even, sobre deixar os trades passarem, aqueles que não tiverem altas probabilidades, certo? Quando você vê um trade que não é de alta probabilidade, você não pode pegar ele. Não é que você vai diminuir o stop. Ah, não tá tão bonito assim, vou diminuir o stop. Vou diminuir o take ou vou botar no break-even mais rápido. Tipo, não, isso não existe, cara. Você tem que ter uma abordagem baseada em regras primeiro, né? E essas regras elas vão servir justamente para você preservar seu capital. Ele sabe que cada resultado individual de um trade executado é distribuído aleatoriamente. Não importa quão perfeito um setup possa parecer, eles são consistentes com seu risco por trade. Então isso aqui é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre a janela geral de mercado, né? Janela de resultado. Porque a distribuição de take e stop, ela é aleatória, cara. Você nunca sabe quando você vai tomar um take e quando você vai tomar um stop. Você só executa o que tem para ser executado e pronto. Acabou, ponto final. Você não vai ficar, tipo, né, flutuando assim, cara. Tipo, meu Deus. Ou muito preocupado, sabe? Porque você vai estar mantendo o seu risco direitinho. E você vai ver o resultado a longo prazo aparecendo. Então você vai ficar justamente o quê? Tranquilo, certo? E com o capital preservado, óbvio, né? Que é aquilo que eu falei, cara. É melhor você perder um trade do que você perder dinheiro. No caso, perder um trade e deixar ele passar, né? Seu risco para a conta por trade é uma porcentagem muito pequena. Eles têm a experiência e o conhecimento para saber que períodos de drawdown ocorrem. É inevitável. Eles não estão focados em quanto dinheiro podem fazer de um trade. Eles se concentram em garantir que sua conta seja saudável o suficiente para resistir à tempestade e jogar outro dia, permitindo que sua vantagem se manifeste de forma lucrativa. Então isso aí é muito importante também. O cara, trader, ele não fica preocupado assim, tipo, com prejuízo, né, com consequências de stop que vão acontecer, justamente porque ele tem uma porcentagem pequena do seu capital ali em risco, em jogo. É normalmente 1%, 0,8% do montante ali, da conta que o cara vai arriscar por trade, entendeu? Então, pô, se eu tomar 4 stops seguidos, eu sei que em 2 trades eu já recupero tudo e ainda saio lucrativo. Entendeu? E é aquilo, foco no próximo trade. Foco no próximo trade, que eu também não sei qual vai ser o resultado, mas o foco é em executar bem o próximo trade. Né? Porque se o cara flutua muito, bota capital muito alto, né? Arrisca muito alto, arrisca muito baixo, ele acaba quebrando a estatística e pode acabar saindo do jogo, né? Pode acabar quebrando e tudo mais, entendeu? Ter essa abordagem consistente não os faz ficar apegados após um trade ser fechado. Eles não estão pensando no que deveria ter feito, o que teria feito, o que poderia ter feito, o que acumularia bagagem emocional para os dias seguintes. Pois é, isso aqui é muito importante. É aquilo que eu falei, cara, quando acabou um trade, você já foca no outro automaticamente. Eu falei ainda agora, né? Você não fica pensando, não fica remoendo, não fica se preocupando com o que era pra fazer, o que não era pra fazer. Assim, óbvio que você vai depois voltar pra pensar em relação ao seu diário de trade, certo? Mas na hora não adianta, cara. Entendeu? Não adianta. É justamente você fazer e ir pro próximo. E seguir com os seus outros hábitos, tá? Que são muito mais importantes do que só ficar executando em si. Que é o diário, fechamento semanal, o meio de semana, o gerenciamento, tudo mais. Estrutura e preparação, né? Então os traders eles têm o quê? Estrutura e preparação. Beleza? Isso limita a vontade de caçar trades. Se você tiver uma ideia clara de níveis-chave, estrutura e liquidez com os quais a ação do preço precisa interagir / responder a uma entrada, isso evita ficar olhando para os mercados e ser tentado a forçar quaisquer trades que possam estar fora do seu plano. Isso aqui é muito importante mesmo, toda essa aba aqui é muito importante, porque ela cai muito no que é o protocolo semanal. Entende? Que é justamente você ter isso aqui, ó. Você ter os seus níveis-chave marcados, você ter o que você quer executar ou não.
os dias da semana e tudo mais, justamente para você não ficar, overtrading, né, que é operar demais, e ficar pegando trade ruim, ou ficar forçando o trade. Poder ter uma vida também, né? Consistência em sua estrutura e preparação cria consistência em suas ações, o que cria consistência em seu desempenho. É isso aqui, gente. É sobre hábitos, né? Que eu já falei também, sobre os hábitos, cara. Você ter consistência no hábito de ser estruturado, de ser preparado, vai fazer com que suas ações elas também sejam consistentes. Então é um efeito dominó, né? E suas ações são o quê? São seus hábitos. E desses hábitos, que são bons, né? Sejam bons, você vai colher coisas boas mais pra frente, que vão ser o quê? Justamente seus bons resultados, seu bom desempenho, seu lucro no final do mês, no final do período. Entende? Porque você está plantando esses bons hábitos. Eles têm estrutura dentro do seu dia, em torno das sessões que negociam em sua semana quando começa, o que significa que entram no mercado totalmente preparados. Eles sabem quais divulgações das econômicas estão por vir, que poderiam causar movimentos tão voláteis que sua vantagem é removida. Então aqui ele está falando justamente do quê? Do eventos econômicos, calendário econômico, coisa que a gente faz no protocolo semanal, certo? É justamente esse é o intuito desse material que eu estou passando para vocês, né? Tá vendo? Então, a gente entra na sexta, no sábado, no domingo ali, no computador para poder justamente planejar a semana, planejar as sessões que a gente vai operar, planejar os movimentos que a gente quer ver para aquela semana e tal, né? Por isso que eu chamo de protocolo semanal. Eles começam cada semana e dia criando, filtrando e finalizando uma lista de observação. É isso que a gente faz também. A gente separa os nossos ativos. A gente já tem os nossos ativos aí separados, né? Mas assim, a gente separa quais estão no cenário mais favorável, economicamente mais favorável, em quais a gente quer ver tais movimentos ou outros, certo? Para a gente ter uma lista de observação de determinados níveis, determinados dias, períodos de tempo específicos durante a semana, tá? Trading tem semelhanças com o jogo de xadrez. Os melhores traders estão pensando vários movimentos à frente do mercado. Eles já sabem o que precisam ver acontecer antes de procurar entradas potenciais. Eles não são reativos a cada movimento de PIP ou constantemente mudando seu viés e criaram situações hipotéticas que poderiam ocorrer nas quais esperam pelo desenvolvimento antes de procurar entradas. Isso aqui a gente faz muito no modelo fractal, né? Que é justamente aquilo da gente desenhar o cenário mental, desenhar as paradas tipo, essa semana eu quero ver fazer Open Low High Close, ou Open High Low Close ali, vir aqui fazer X Daily Profile, X Weekly Profile, X Market Maker Model, justamente para isso, a gente ter esse plano bem detalhado, sempre filtrando e tudo mais, né, e sempre antecipando todas as coisas, sem ficar trocando, sem ficar fazendo análise todo dia, simplesmente seguindo o que tem para ser seguido. Quando estão negociando, estão focados exclusivamente em suas negociações. Eles não se distraem e dedicam seu tempo de sessão exclusivamente ao trade. É justamente isso. Se você vai ficar 1h30, 2 horas operando, você vai ficar só operando, né? Vai ficar fazendo várias paradas. Principalmente se você for iniciante, cara. Se você for iniciante, você não vai ficar operando e vendo Instagram ao mesmo tempo, sabe? Você vai ficar ali olhando, observando o mercado. Pode botar uma musiquinha, beleza, tudo bem. Mas você vai ficar ali, o quê? Observando a parada, atento no seu plano, no seu modelo, em como que você quer executar. Beleza? Então, consciência dos ambientes de mercado. Isso aqui é muito importante. Isso aqui você pega mais com experiência, tá? Uma experiência de mercado, né? De estar ali vivendo o mercado e de estar bem aprofundado no seu modelo, no seu plano, tá bom? Essa consciência dos ambientes de mercado, cara, também tem muito a ver com a adaptabilidade, tá? Adaptabilidade. Porque o mercado ele vai passar por períodos bons e períodos ruins. Então você tem que saber se adaptar. E você tem que estar consciente justamente se o mercado está de alta probabilidade, se está de baixa probabilidade. Tá bom? Ó, se o ambiente está em um período de lateralização, eles ainda são capazes de capitalizar, sendo simplesmente mais agressivos com onde tomam lucro, não procurando jogar movimentos estendidos como em um movimento de tendência, no mercado de tendência. E, às vezes vai ter meses, tá? Meses que o mercado vai ficar lateral. Meses. Por exemplo, dezembro, final do ano agora. Pelo menos eu tô gravando aqui em agosto, já estamos próximo do final do ano, né? Então, mês 10 ali, 11, 12, o mercado ele pode ficar mais lateral. Então a gente tem que se adaptar a isso também, beleza? E é justamente aí que a gente joga isso aqui, ó, né? Sendo mais agressivo, onde a gente pega lucro, onde a gente finaliza o lucro, né? A gente finaliza o take profit.
sem puxar o trade demais. Beleza? Eles são capazes de avaliar se o mercado está em tendência ou provavelmente permanecerá confinado a faixas, né? Então, lateral. Quando o mercado está em tendência, eles visam negociar com a tendência mais do que procurar recuos. Eles estão cientes de que as tendências pausam e frequentemente corrigem. Então, eles também tentam ativamente tomar lucros e minimizar o risco ao jogar movimentos de longo prazo. É justamente o que a gente faz no modelo fractal também, certo? É justamente você pegar e seguir a tendência, principalmente seguir o order flow, né, que a gente chama lá. E quando estiver lateralizado aqui, normalmente eu não opero, tá bom? Então ciclos maiores quando estiver lateralizado eu normalmente não opero, mas pode ser operado também. O modelo fractal também funciona. Aí já vai ser mais uma escolha, né? Você vai ter que pegar 1,5, 2 para 1 no máximo, ser muito mais cauteloso, certo? Seguindo o plano ainda, de certa forma, o mesmo plano, só que, pô, mais cauteloso, tá bom? E sempre ligado, né, que o mercado ele também corrige. Tá, esse aqui de cima, ó, é dependente do estilo, mas requer seu conhecimento em saber quando esticar aulas ao negociar com a tendência ou estar disposto a ser mais agressivo com a tomada de lucros durante períodos de consolidação ou ficar de fora completamente. Então, justamente é isso aqui que eu tinha falado, né? Eu fico bastante de fora, sabe? Eu não fico forçando muito quando o mercado tá meio lateral, quando tá ruim, quando não tá encaixando, né? No market maker model, eu sempre já falei, ó, não tá encaixando no default clean, entendeu? Ou com as condições de economia mesmo, sabe? Não tão bacanas. Quando as correlações não tão interessantes, eu normalmente fico de fora, porque isso indica uma consolidação, tá bom? Não é favorável. Eles são capazes de identificar em que período o mercado está e mudar de marcha de acordo. Então é exatamente isso, cara. Quando a gente está lá no movimento, porque o mercado está bem interessante, fazendo as movimentações bem clean, bem bonitas no modelo, a gente tem que o quê? Aproveitar, cara. Esses movimentos que a gente chama que são o quê? Movimentos de maior probabilidade, né? De alta probabilidade, sabe? E fazer mais dinheiro, capitalizar mais. E vai ter momentos que a gente vai ter que reduzir a marcha, né? E fazer o quê? Operar mais leve, ou não operar completamente, certo? Para poder aproveitar essas coisas. Enfim, outra parada é saber quando não negociar. Isso aqui é muito importante. Dentro do nosso modelo, eu já falei sobre momentos em que a gente não vai operar, momentos que a gente não vai negociar, sabe? Tem dias da semana inteira que a gente vai ficar de fora do mercado. Vai ter dia que não vai aparecer oportunidade. Vai ter dia que vai parecer que vai ter uma oportunidade, só que você vai ver lá na regra e não vai ter oportunidade de verdade. Então você vai ter que ficar de fora, você querendo ou não. E você tem que saber disso. Então você já saber quando não negociar. Hoje mesmo é um exemplo. Hoje eu estava vendo uma operação acontecendo, de certa forma, no EURUSD. E daí, o preço ele foi lá na região e tudo mais, fez tudo aquilo que eu estava esperando. Só que, pra mim, eu olhando rápido ali pelo celular, eu ia falar, pô, operação, vou apertar o botão e vou comprar. Certo? Só que depois eu fui lá, tirei um pouco o zoom do gráfico e vi o horário que a gente estava. Que eu tava hoje, né? Foi um pouco mais cedo agora. E aí eu vi que já tava fora da minha sessão de tempo. Nem tinha visto o tempo passar hoje de manhã. Eu fui ver, já tinha acabado a sessão de tempo, né? A sessão que eu opero. E já não tava mais na hora de operar, já tinha passado da hora. Então, simplesmente, o que eu fiz? Não vou operar. Parecia que tinha uma oportunidade, mas não tinha. Agora, se eu tivesse entrado, eu teria tomado stop. Então, eu evitei um stop à toa. Né? Tomaria um stop ali de bobeira, que eu evitei, simplesmente por saber não operar. Quando não operar, né? Alguns traders aprendem isso rapidamente, e alguns traders aprendem da maneira difícil, sofrendo perdas repetidamente, quando sabem que não tem negócio a fazer. Quando não tem nada pra você fazer, assim, a gente não faz nada, né? Igual hoje aconteceu comigo, né? Pô, eu não tinha nada ali o que fazer, o mercado não tava apresentando meu setup. Eu simplesmente saí da frente da tela, né? Fui fazer outras coisas. Eles aprendem em que há períodos em que as cartas estão contra eles e têm a capacidade de administrar a disciplina e não negociar. Então é justamente isso. Você, pô, manter sempre o plano em primeiro lugar, manter sempre a disciplina para saber quando que não tá favorável para você poder fazer o trade. Certo? E aqui, isso aqui que é importante também. Tá? Eles sabem que nem todos os momentos durante o dia vai, né, ter momentos que tem baixo volume, ou durante o ano, período de férias, por exemplo, né?
são lucrativos para negociar e entendem que nenhum trade nessas condições de baixa probabilidade é melhor do que um trade perdedor. Não é aquilo que eu falei, né? Que eu falo sempre. Você pode ver que o meu modelo, eu encaixo muito o meu modelo dentro dessas regras aqui que eu tô passando para vocês, do meu protocolo semanal. Então, como eu sempre falo, uma coisa encaixa na outra, uma coisa encontra a outra. O técnico encontra o protocolo semanal. As duas coisas, todos os pilares, eles se alinham. Entendeu? Não tem nenhum que é maior do que o outro, mas um deve encaixar sempre no outro. O modelo tem que ser tudo fechadinho, tudo bonitinho, certo? Eles sabem que nem todos os momentos durante o dia ou durante o ano, né, é melhor para operar. Então vai ficar de fora, simplesmente. E como eu falo sempre, cara, você deixar um trade passar, ou seja, você não operar, é melhor do que você pegar um trade de lojas, né? Próximo ponto, os traders, né, profissionais, eles são analíticos, cara. No final de cada mês, trimestre ou ano, sua conta de trading estará em uma de três situações. Ou seus trades fizeram lucro durante esse período, estiveram perto do ponto de equilíbrio, ou terminaram em drawdown, que é negativo. Independentemente de em qual categoria o período se enquadre, eles revisam seu histórico de trade para confrontar a si mesmos sobre seu desempenho e aprender quaisquer lições dos padrões que essa coleta de dados expõe. No caso, é aquilo que eu falo para vocês. No final da semana a gente faz isso, no final do mês a gente faz isso, no final do ano a gente faz isso. Justamente para quê? Para poder ir sempre evoluindo, sempre crescendo, certo? Não só como resultado financeiro, mas como todas as outras coisas. Se confrontar se a gente está fazendo correto ou errado. Por isso que a gente tem que anotar todas as coisas, tá bom? E coletando dados para a gente poder analisar depois. Tirar ali as nossas conclusões do que a gente pode melhorar, do que a gente pode manter, do que a gente tem que mudar e o que não. Então, aí, ó. É justamente isso, ó. Eles registram todos os seus trades em detalhes, com captura de tela e um diário mental. Quando se referem de volta ao seu diário de um trade, eles sabem por que entraram, por que saíram e o que estava realmente pensando durante todo o processo. Então é isso, cara. Você dominou o seu modelo, né? Tá dominando, tá aprendendo ainda. Tudo bem, você tem suas regras, tem todas as coisas lá. E você vai justamente anotar isso com print, um motivo de entrada, de saída. Porque quando você olhar depois lá na frente, você vai saber exatamente por que você entrou, por que você saiu e o que você estava pensando na hora. Ou seja, ser analítico, cara, operar de acordo com o padrão, né? Esse processo de revisão é como você detecta padrões repetitivos nos mercados em seu comportamento. Os mercados estão sempre mudando e é seu trabalho fazer ajustes e adaptações, desde que haja um tamanho de amostra grande o suficiente para se alinhar com um cenário em constante evolução. Justamente isso aqui, para isso que a gente fica fazendo diário de trade, colhendo dados, para poder analisar lá o Profit Factor, para analisar o máximo losing streak, máximo winning streak, average risk reward ratio, que é o RR médio, risco de retorno médio, né? O PNL, certo? Justamente para isso. Eles têm um desejo constante de melhoria em sua metodologia e entendem que as características do mercado mudam e sua abordagem precisa ser ajustada. Pode precisar ser ajustada. Então, isso aqui é uma coisa que a gente realmente, cara, vai mudar ao longo do tempo. A gente vai mudar a nossa abordagem, a gente vai evoluindo, vai crescendo. Não é sobre o operacional em si, não é sobre os fundamentos, as regras do mercado, né? Essa é uma coisa que vocês estão aprendendo, que eu estou ensinando para vocês. Quais são os fundamentos? Pô, open, high, low, close, market making model, liquidez, tendência, order flow, atualização. Essas coisas não vão mudar, né? Nunca. Mas sim como você aborda isso. Qual é o seu plano, certo? Isso pode acabar mudando, sim, ao longo do tempo. Por quê? Você vai evoluindo, você vai crescendo, entendeu? Mas sempre seguindo a mesma base, óbvio. Por isso que você vai coletar dados, por isso você vai ser analítico, entender justamente, fazer backtest, né? E anotar, revisar o price action na semana, igual eu falo para vocês fazer no fechamento semanal. E aí, terminou a nossa aula. Então, vocês estão entendendo que justamente, o que a gente está fazendo no modelo fractal e no protocolo semanal? A gente está encaixando dentro de todas essas regras aqui dos traders que são lucrativos. Então, todos os traders que são lucrativos, você pega lá entrevistas, por exemplo, eles vão falar essas coisas aqui. Então, a gente está pegando o quê? Encaixando o nosso modelo, encaixando a nossa rotina, encaixando tudo para isso. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula. Até a próxima.